Alô galera, Vasquenais, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Todos sabem que o Eurico Miranda não era muito o meu ídolo, isso é brincadeira, né? O meu formato, né? A minha vertente de presidente. Nunca fui ligado muito a bravatas, a mandos, desmandos, né? Eu sou o chefão, quem manda aqui sou eu. Nunca fui ligado muito a isso. Nunca gostei muito disso, né? E ele encarnou esse papel, esse personagem, no Vasco. Ele vinha sempre com essa situação, né? Flamengo e Vasco é um outro campeonato, eu odeio o Flamengo e blá blá blá, mas no fundo, o Eurico e o Calçada, até por serem sócios do Flamengo, isso era um teatro, era uma forma de você levantar o Campeonato Carioca, ficar à frente de qualquer outro time no Rio de Janeiro, né, que tivesse alguma rixa com o Flamengo. Então o Eurico sempre foi nessa linha, né? Vou arrumar alguém para brigar, para botar o Vasco na mídia, para criar aquela celeuma, aquela confusão e tal, e aí alavancando aí os jogos do Vasco, blá blá blá, né? Teve aquela questão de chocolate, né? O Vasco deu chocolate para o Flamengo, melhor, o Eurico deu chocolate para os torcedores, né? E o Vasco foi lá, ganhou de 4-1 ou 5-1 do Flamengo, blá blá blá. Aí começou realmente aquele ditado, né? Foi um chocolate, blá blá blá. Mas friso, acho que sempre foi uma situação caricata, né? Um teatro, um personagem que o Eurico criou para se manter à frente aí, né? Inclusive tão ou mais importante que os próprios dois times, né? O Eurico transcendia com essa raiva que ele passava, que o flamenguista passava a ter dele e que alguns vascaínos passavam a idolatrá-lo, né? É isso, não sei o quê. Inclusive quando ele invadia o campo, né? O pessoal gritava, Eurico, Eurico e tal. Mas quando eu quero chegar com essa conversa, o Antônio Tabet, né? Que é um cara aí que ninguém conhece, vai ser conhecido agora porque ele está querendo ficar conhecido, né? Vai ver que ele está sem mídia e quis ficar conhecido, né? Ele criador do Porta dos Fundos, Kibe Louco, já foi dirigente do Flamengo, para ver o nível de pessoas que dirigem o Flamengo, né? Soltou agora uma notícia aí, né, de que o Vasco é colonizador, racista, nome de genocida português, blá blá blá, blá blá blá. Eu não vou muito entrar nessa seara, não. Já disse esse cara aí, que é flamenguista, né? E também o Landim, quando pode, fala muito mal do Vasco. O próprio Bittencourt, né? Fala mal do Vasco, não sei o quê, quer botar o Vasco para baixo. Transcendem a seara esportiva e trazem para o coração essa rixa, essa raiva, né? Parece que o Bittencourt odeia o Vasco, o Landim e esse Tabet odeiam realmente, né? E, por exemplo, o Vasco não odeia ninguém. Inclusive, quando teve lá a questão dos garotos, aquele evento ridículo, o site oficial do Vasco não fez brincadeiras, não fez memes, tratou o caso com seriedade e, inclusive, apoiou o Flamengo, né? A minha forma de ver, erradamente. Tinha que apoiar as famílias que perderam os filhos. Mas o Vasco, através do seu canal oficial de comunicação, colocou lá, Flamengo, estamos com vocês. Não, tinha que colocar pais das crianças que morreram lá no Ninho do Urubu, estamos com vocês. Mas o Vasco colocou, Flamengo, estamos com vocês. E o Flamengo nunca está com o Vasco. O Fluminense nunca está com o Vasco. Eles odeiam o Vasco, são algozes, né? Eternos do Vasco. O Landim, esse Tabet aí, o Bittencourt, outros caras que estão à frente aí, né? Então é uma raiva, é um ódio que fatalmente eles fazem do coração, porque não é um personagem, não é uma caricatura como era quando o Eurico Miranda presidia o Vasco. Eu era contra as bravatas
mas eu sabia que no fundo, era um personagem que o Eurico Miranda tinha criado para, como é que se fala? Para ficar à frente, para ficar junto, em força, em holofote, junto com esse clássico, que é o chamado Clássico dos Milhões, né? E o Fluminense, que queria ser, olha só, o Fluminense sempre quis ser o segundo do Rio de Janeiro, né? Colocou o Vasco como segundo e depois quis tirar o Vasco do segundo. O Vasco nunca foi segundo do Rio, o Vasco foi só o Vasco, mas o Fluminense quis ser o segundo do Rio, quis colar com o Flamengo e está aí, colado com o Flamengo, sendo ridicularizado, que o Flamengo a todo momento fala que o Fluminense não paga ele, é um caloteiro, blá blá blá. O Flamengo jogou no Maracanã, né, mesmo contra a opinião do Fluminense, que o gramado tinha que ser mantido para a final contra o Boca, blá 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 blá. Então, onde eu quero chegar? Esse Antônio Tabet que soltou aí, tá com um canal que vai transmitir o Campeonato Carioca. Não vou dizer aqui para não assistirem, porque não estou aqui para opinar na liberdade de expressão de cada um, na vontade de expressão de cada um, né? Agora, eu acho que poderia caber um processo aí contra esse cara, que o Vasco poderia mover, ou algum vascaíno se sentindo ofendido, ter manchado a nossa instituição, tendo sido chamada de colonizador racista, tudo que o Vasco não é racista, e colonizador racista, e um outro que ele falou aí, falou que o Vasco da Gama é não sei o que e tal, blá blá blá, merecia um processo, né? Porque se ele não sabe da história do Vasco, que sempre foi de lutar contra tudo e contra todos, né? Contra os preconceitos, não vou entrar aqui nesse cenário que todo mundo já conhece, é uma besteira ele vir a público e falar uma sandice dessa. Então, se fosse o caso, verificar uma possibilidade de um processo, e todo vascaíno, todo botafoguense e todo simpatizante de pessoas do mal, que é esse Tabet, que planta, né, semeia o ódio, o preconceito, a cisão, né, a separação, a segregação, não assistisse o canal desse cidadão aí, né, que inclusive faz lá no Quibe Louco e na Porta dos Fundos, por vezes, várias piadas homofóbicas, intolerantes, religiosas, né, de preconceito, que não deveria ser propagado em nenhum meio de comunicação, mas ele está lá fazendo isso, ao argumento de que a comédia pode tudo, né? Esses são os comediantes, né? Que a comédia pode tudo, eu faço o que eu quiser na comédia, está tudo liberado, está tudo perfeito na comédia, né? Bom, o recado foi dado. Antônio Tabet, nem sei o nome desse cidadão, acho que é isso mesmo, Tabê, não importa, é um bobalhão, tem que ser boicotado na transmissão do Campeonato Carioca, porque vai lá ofender o Vasco e talvez ofenda outros times também, porque para ele só existe o Flamengo, né? Ele é maluco, e o recado é isso aí, não assistir esse canal, acho que é GOAT, né? Que em inglês significa o melhor, em português a tradução o melhor, o mais ferão, blá blá blá, e assistam aí por outros meios que não seja esse canal aí, aí sim, preconceituoso, racista e mal intencionado. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.